Fala pessoal, Ednei Pinheiro aqui. Vamos falar um pouco sobre o Bitcoin, tá bom? Eu me lembro que eu fiz um vídeo há pouco tempo aí falando sobre alguns ativos, né? Alguns ativos que você poderia comprar na baixa e tudo mais, mas eu não deixei de fato em aberto quanto ao Bitcoin o que eu pretendia fazer, né? Eu já comprei Bitcoin em alguma região por aqui, desse canal aqui, a 34 e pouco, nesse momento tá 32. E eu não falei com vocês se eu nem pretendo comprar em alguma outra região, certo? Eu não deixei isso claro para vocês. Hoje, né? Inclusive, hoje é quinta, na quarta-feira eu fiz uma chamada com os mentorados e eu até cheguei a armar uma compra com eles no BTC e tudo mais. Deixa eu mostrar aqui para vocês, ó. Cheguei a armar uma compra em alguma região por aqui com eles, mas depois a gente cancelou essa compra. Disse para eles que a região que o Bitcoin estava no momento era um pouco indefinida, certo? Por causa da liquidez que ele cria aqui em cima, mas a gente também tem liquidez aqui embaixo. Então, a gente vai ter que ficar de fora e ver qual liquidez ele vai tirar. Se ele pegar aqui de baixo, possivelmente o preço pode buscar a região dos 21 mil dólares. E se pegar de cima, a gente pode ver o mercado a continuar em alta. Ainda essa tarde, o que a gente teve, né? Aí por volta das 5 da manhã de hoje, 1º de julho, a gente teve basicamente a oportunidade de short aqui, mas o preço ele não fez o movimento que eu estava esperando. Eu fiquei à espera desse movimento, basicamente. O preço retornar aqui para a região de 61 ou a região de 78 para eu, Ednei, pegar um short no Bitcoin com alvo final a 30 mil dólares, tá bom? Primeiro alvo seria aqui, o fundo anterior, segundo alvo 32 e o alvo final seria 30 mil dólares. O preço simplesmente não fez pullback, tá bom? O preço simplesmente continua em queda até o momento que eu estou gravando esse vídeo. Vocês conseguem ver que tudo que eu posso fazer é só ajustar a Fibonacci aqui, nada além disso eu consigo fazer, tá bom? Aí você pega o gráfico diário e você vê que basicamente a estrutura diária ela foi quebrada para cima. O preço pode até tá tentando fazer esse tipo de movimento, né? Pegar aqui essas regiões, tá vendo aqui, ó, confluência em 61 de Fibo, confluência em 78 de Fibo. Então essas regiões também são interessantes para o preço começar a ir lá para cima. A gente ficou de fora desse short e a gente agora vai ter que parar para ver se o Bitcoin ele decide tirar a liquidez aqui de baixo ou se ele vem passear na região aqui de menos 27 em confluência com 61 e 78 de Fibo diária, certo? Tá vendo essa Fibonacci aqui? Passear nessas regiões e voltar a pegar, né, a renovar topo nessa região, tá bom? Por agora, o que você está fazendo, Ednei? Simplesmente estou de fora, não estou fazendo nada do Bitcoin, tá bom? Só estou observando mesmo o mercado, estou vendo o que acontece. Nesse momento, a estratégia não deixa nada claro para mim o que fazer, a estratégia não deixa, tá bom? Não deixa claro para mim o que fazer. Quebrou a estrutura, no pullback poderia sair vendido, mas a partir do momento que isso não aconteceu, que o pullback não aconteceu, eu só tenho que ficar de fora e ver a coisa, eu não posso fazer nada além disso. Mas vamos lá, eu quero deixar alguns preços para vocês, tá bom? Para o pessoal aí que gosta de fazer hold, certo? Eu, Ednei, já comprei Bitcoin nessa região para hold, coloquei em carteira, tá bom? Importante dizer isso. Eu, Ednei, só abro novas posições de hold no BTC, no Bitcoin, aonde eu só abro novas posições no BTC na região de 21 mil dólares, tá bom? Não batendo 21, eu não abro novas posições no Bitcoin, eu fico totalmente de fora, tá bom? Ednei, bateu 21, você abre posição. Eu quero abrir posição também aqui na região de 17 mil, caso o preço chegue nessa região. E a região aqui também dos 19, 20 mil dólares. 20 mil dólares não vou abrir, eu vou deixar 21 e 17 mil dólares para abrir posições, tá bom? Ednei, se o preço continuar em queda, você acha que o preço pode continuar em queda? Se eu pegar aqui a Fibonacci mensal, eu vejo aqui que o preço ele pode sim, né, brincar aqui nessas regiões abaixo de 100% de Fibo, brincar aqui, não seria a primeira vez que eu vejo o preço fazer esse tipo de movimento. Então, até uma região aqui, ó, dos 16 mil, 14 mil, mais ou menos, deixa eu só pegar aqui no diário, que para mim fica mais claro, ó, até uma região aqui, ó, seria uma região onde eu voltaria a abrir mais uma posição em Bitcoin, voltaria a comprar Bitcoin, tá bom? Então, seria a região aqui dos 14 mil dólares, certo? Então, 21 mil, 17 mil e 14 mil são as regiões onde eu nem estou de olho. Eu quero abrir novas posições no Bitcoin nessas regiões de preço. Se o preço, de fato, ele renovar fundo, pegar a liquidez, ó, a gente tem liquidez aqui sem dúvida. Da mesma forma que a gente teve aqui, a gente também tem liquidez aqui, sem dúvida nenhuma, tá bom? Pode contar com isso. Agora, se os caras que levam o mercado mesmo, né, se os bancos, os fundos, decidirem pegar essa liquidez aqui abaixo, pode contar que o preço vai a 21 mil dólares, tá bom? Pode contar mesmo que o preço vai lá. Se o preço renova topo aqui, eu já acho, né, que o preço ele pode tentar buscar um outro cenário que eu tenho para o BTC. Não vale a pena falar no momento, porque a tendência de baixa, o que está mais visível, o que eu poderia dizer mais nesse momento, a tendência de baixa é que o preço vem ter essa liquidez aqui embaixo. Mas eu também tenho um cenário daqui para cima, no gráfico diário, não vou falar hoje. Se o preço de fato decidir romper topo, a gente fala
sobre esse cenário em particular, tá bom? Outra coisa que eu tenho em consideração quando eu vou comprar Bitcoin, por exemplo, para hold, eu gosto muito da média de 200, né? Para ver basicamente como é que o preço tá. O preço aqui, vocês podem ver que é a média de 200 que eu estou utilizando. Quando eu vou comprar ativos para hold, seja ações e tudo mais, eu gosto muito de ver a média de 200. Fazendo trading, eu não uso média móvel, nem uso nenhum, tá bom? Não uso simplesmente nenhum indicador. Mas para comprar para hold em si, eu gosto de ver as médias móveis. Eu também tenho uma média aqui de 20 períodos, né? 20 ou 50 períodos, não me lembro, tá 50, mas eu geralmente utilizo de 20 períodos, tá bom? Que eu utilizo para ver, de fato, né? Vocês conseguem ver aqui basicamente que ela rege mais ou menos o preço, né? Ela é muito boa quando eu por exemplo, estou fazendo trading em 4 horas, 1 hora, e eu quero ver, já quebrou a estrutura e eu quero ver o pullback. Geralmente o pullback, ele pode buscar a média. Não quer dizer que o preço vai simplesmente, né, fazer o pullback, tocar na média e cair. Não, mas ele tende a buscar a média, pode brincar um pouco acima dela e depois a operação, né, vai ao meu favor em si, tá bom? Então vocês podem ver que nesse momento aqui no gráfico diário, a média de 20 períodos, ela tá acima, né, do candle aqui. Pode ser que a gente tenha um pullback, uma retração do preço, mas buscar a média, brincar um pouco acima e continuar em queda. Bitcoin não sai dessa região de consolidação e isso sim é chato, é muito chato ver o preço, né? O preço basicamente desde o dia 19 de maio, tá bom? Que o preço bateu aqui nessa região e ele continua entre os 43 mil dólares e os 27, né? Também uma variação aí de mais de 20 mil dólares, né? Tem que ser dito. Tem muita coisa aqui para acontecer. O cenário ideal não é fazer trading de Bitcoin no momento, tá bom? Seria fazer trading, por exemplo, de outros ativos, tendo em consideração Bitcoin. Eu vou tentar também mostrar aqui para vocês, ó, o conceito de liquidez, que ele é bastante importante. Se vocês se lembrarem bem, aqui nessa região aqui, ó, quando o preço fez esse fundo duplo aqui, esse fundo e esse fundo, a gente teve basicamente liquidez aqui formada. E agora o preço vem e faz a gente o quê? Faz o que com a gente? Esse fundo e esse fundo aqui. Mesmo conceito a ser aplicado aqui, tá bom? O conceito de week-off nesse momento eu descartei, tá bom? Caí fora, não tô mais parando para ver se tá tendo week-off ou não. Parei simplesmente de observar. Desde que o preço vem fazendo fundo duplo aqui, eu diria para vocês quase como... Cara, sempre que eu vejo liquidez criada, geralmente o preço tira. Ele vai ter a liquidez. A questão aqui, que me deixa meio que com o pé atrás, é que ele cria a liquidez onde? Ele cria aqui, mas ele também cria aqui, ó. Vocês conseguem ver aqui também tem topo duplo. E isso me deixa de mãos atadas, tá bom? Me deixa de mãos atadas. Eu não consigo dizer para vocês com exatidão, da forma que eu gosto, que o preço ele vai seguir X de movimento ou Y movimento, tá bom? Mas a gente também não pode descartar, isso é fato, que o preço, querendo ou não, ele ainda tá, né, dentro desse range aqui, tá vendo essa região aqui, ó? Desse topo para esse fundo, o preço tá brincando aqui. Pode ser que o preço já tocou 61. Vocês conseguem ver essa expansão aqui, como é que eu peguei ela? Deixa eu só mostrar ela para vocês. Essa é a máxima da expansão, essa é a mínima, tá bom? De Fibonacci. O preço já tocou 61 de Fibo. Ou seja, se a gente parar para ver o cenário diário mesmo, como que ele tá organizado, esse movimento aqui por dentro, ele não é importante. O que é importante é dessa máxima para essa mínima, que vem fazer o fundo duplo. Ou seja, o preço possivelmente pode estar vindo buscar o primeiro alvo de menos 27 de dentro da Fibo, né? Sei que você não vai conseguir entender muito bem esse conceito, mas é um conceito que eu utilizo bastante mesmo, para conseguir pegar operações com risco retorno muito melhor, tá bom? Com risco retorno assim, muito melhor mesmo, tá bom? Pessoal, basicamente isso é tudo que eu tenho a dizer para vocês sobre o Bitcoin. Se inscreve no canal, deixa o seu like e entre no nosso grupo do Telegram, nosso grupo oficial do Telegram. O link tá aqui embaixo na descrição, tá bom? É nem pior aí, pessoal, tudo bom para vocês? Bora pro mercado, bora lucrar, e eu vejo vocês no nosso próximo vídeo. Fui!